Lucas 14. Lucas capítulo 14. Nós vamos ler agora apenas o versículo 1, depois nós daremos a continuidade, por isso deixa a tua Bíblia aberta. Lucas 14, versículo 1. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para fazer o quê? Comer, se alimentar. Meus irmãos, é muito interessante ver isso, porque o capítulo 14, ele registra Jesus na casa de um dos principais, de um homem importante entre os fariseus, para comer, para uma ceia familiar. E esse jantar se tornou palco de um grande milagre, mas não somente de um grande milagre, também de profundos ensinamentos. Quando nós vamos comer na casa de alguém, sempre tiramos dali uma lição. Aquele que come demais, a gente vê, olha, está vendo, vai passar mal. Ou aquele que bebe demais, olha, não, amanhã ele vai sofrer com isso. Ou alguém que é mal educado na hora de comer, ou alguém que é educado demais na hora de comer. A gente sempre tira lições ao participar na mesa com alguém. E meus irmãos, hoje eu convido a todos vocês para tirarmos lições sobre esse texto que fala de Jesus na mesa. Lições num banquete com Jesus. Veja, meus irmãos, eu vou terminar a leitura do verso 2 até o verso 6, que diz assim: Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando, o curou e o despediu. A seguir, Jesus perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Meus irmãos, nesse momento, nesta ceia, nesse banquete que Jesus estava presente, a primeira lição que nós tiramos desses 6 versículos é que a graça divina está acima da lei. A graça, ela supera a lei. Quando nós falamos de lei, normalmente nós falamos de proibição. Pode isso, não pode aquilo. Quando nós falamos de leis, nós nos lembramos que a lei só existe porque nós quebramos, nós fazemos coisas que são contrárias àquilo que deveríamos fazer. Por aí, quando a gente passa numa avenida e tem uma placa lá, 60 quilômetros, por quê que precisa daquela placa? É porque normalmente as pessoas passam naquela via acima daquela velocidade, colocando a sua própria vida e a vida das pessoas em risco. Então, a própria existência da lei, ela nos mostra que nós somos falhos. Portanto, quando nós olhamos para a lei em relação a Deus, nós vamos ver que Deus expôs as nossas falhas ao nos dar leis. No entanto, quando nós observamos as leis e observamos a salvação dada por Deus, nós vimos então a salvação que nos é dada de graça. E esta salvação e esta graça, ela está acima da lei. O texto diz que Jesus então chegou ali e que havia ali um hidrópico. Eu procurei saber o que é hidrópico. Hidro vem de água. E essa pessoa hidrópica, ela tinha algum local do corpo que ajuntava muita água. Existem pessoas que têm muita água na barriga d'água. Tem gente que tem água no joelho, tem gente que tem algum local. Causava para esse homem era para ele um vexatório o fato de ser doente, porque todos deveriam perceber. Vamos imaginar que fosse no rosto, aquele homem carregando aquela bolsa d'água no rosto, com certeza ele gostaria de ficar livre. E então esse hidrópico estava ali, Jesus tendo recebido aquele convite, aquele homem naquele cenário, parece que havia ali uma situação armada pelos judeus para condenar Jesus.
porque a lei dizia que no sábado não poderia fazer nada. Mas veja como que a hipocrisia humana não pode fazer nada, mas pode fazer um jantar. Veja que as pessoas sempre buscam alguma forma de quebrar a lei e não se preocupando com coisas superiores. É isso que Jesus quer nos ensinar aqui, que salvar uma pessoa está acima da lei. Trazer benefícios para alguém está acima dos interesses da lei. Veja, meus irmãos, que nesses textos, veja a primeira parte do versículo 1, ele fala a respeito de um convite. Jesus, ele foi à casa de um principal fariseu. Isso só acontecia com um convite. Nós acostumamos comer facilmente e chamar pessoas para casa, mas para o judeu comer era uma situação importante, no qual qualquer pessoa só poderia sentar-se à mesa se convidado. Então isso mostra que Jesus, ele foi convidado para estar lá. E o que nos chama a atenção, meus irmãos, é o modo e a razão pela qual Jesus foi convidado, olhando então pela presença desse homem enfermo ali, com a motivação de questionar Jesus, talvez então colocar Jesus e condenar Jesus pela quebra da lei, posto que Jesus sempre se preocupava com as pessoas. O convite. Meus irmãos, é certo que devemos convidar Jesus para a nossa vida. É certo que devemos convidar Jesus para o nosso cotidiano, para estar na nossa casa, para sentar conosco na mesa, mas nós devemos nos preocupar com qual a motivação que nós fazemos isso. Deve ser a motivação correta de estar junto com o Salvador, de alimentar não somente do alimento que está disposto na mesa, mas das suas palavras, da sua companhia. O versículo 2 diz que havia uma observação especial em Jesus. O versículo diz que os fariseus o observavam. Eles estavam de olho em cada ato de Jesus. Por que ele fazia isso? Por que ele fazia aquilo? Eles estavam observando Jesus não para aprender. Eu conheço muita gente que está muito preso a ir à igreja. Gostam de ir à igreja. Gostam do ambiente da igreja, observam as roupas que as pessoas vêm para a igreja, observam o modo como as pessoas se sentam, se conversam, se não conversam, se falam alto, se falam baixo, observam. Vejam, meus irmãos, que esta observação não melhorou o fato deles, da vida deles, do comportamento deles, porque eles observavam procurando algo para criticar, algo para condenar. E esse ensinamento, meus irmãos, nós devemos ter para nós, de que nós devemos vir ao templo para adorar ao nosso Deus, e não para observar o que o nosso irmão do lado está fazendo, porque se alguém não está obedecendo a Deus, se há alguém olhando no celular na hora do culto, isso é uma ofensa a Deus, Deus vai cobrar isso. É claro que nos incomoda, e às vezes a gente tem que chegar para o irmão, desliga isso aí. Às vezes nós temos que agir para mostrar que nós devemos respeitar a Deus, alguém que não está respeitando. Mas aqui, meus irmãos, essa observação fora algo que traz para eles um demérito, porque eles estavam observando Jesus não para aprender, mas para condenar. Nós vimos aqui então no versículo 2, falando a respeito do hidrópico, um homem doente, um homem carente, para uma doença que não havia remédio naquela época, talvez hoje tenha, mas esse homem, ele estava lá carente, ele estava lá precisando da graça do Senhor. Aquele homem não tinha outros meios para poder se curar, e a presença de Jesus ali, era a mudança, a possibilidade de mudança da sua vida. Você se lembra do o cego Bartimeu? Aquele que estava lá e quando viu Jesus passar, ele viu naquela oportunidade, a oportunidade de mudar de vida. Ele se levanta e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Somente Jesus pode mudar a situação de um enfermo. E aqui eu não quero falar apenas da enfermidade, não a enfermidade somente da pele, do corpo, mas da enfermidade da alma. Todos nós estamos enfermos, todos. Eu, pastor, você presbítero, você membro da igreja, seja homem ou mulher, todos nós temos uma enfermidade e devemos usar a presença de Jesus e gritar por socorro e pedir a cura, porque somente Ele pode dar.
esse enfermo estava lá, no local onde havia uma ceia. Possivelmente ele não tenha sido convidado para a ceia, mas ali apenas para ser um instrumento de condenação para Jesus. E Jesus então faz uma pergunta, está aí no versículo 3. Jesus disse, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Jesus faz um questionamento para mostrar que a religiosidade é um grande perigo. Paulo, quando esteve lá em Atenas, e ele observa aquela quantidade de ídolos que havia naquela cidade, havia uma quantidade grande de ídolos ali, e o que Paulo diz aos atenienses é: eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Ser religioso não quer dizer ser salvo. Esses homens a quem Jesus faz a pergunta eram intérpretes da lei, eram religiosos que iam 3 vezes por dia ao templo para orar, eram pessoas que eram criteriosas da entrega do seu dízimo, da sua oferta, eram pessoas que eram religiosos ao extremo. Aí Jesus faz uma pergunta para eles: o que vocês acham? É lícito curar num sábado? E eles ficaram calados, porque Jesus sabia da armadilha que era aquele homem. E Jesus então, versículo 4, Jesus oferece a cura àquele homem. E quando Jesus faz aquela cura, ele vira para os seus, para aquelas pessoas que estavam ali, e faz então um questionamento. Jesus diz: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo mesmo em dia de sábado? Se um boi tem um valor que você quebra a lei para poder tirá-lo, porque o animal tem valor, será que este homem deveria continuar doente? Meus irmãos, a primeira lição que esse texto nos dá é que a graça de Deus, ela supera a lei. A graça de Deus, ela supera a lei para você e para mim. O salário do pecado é a morte. É ou não é? Está lá em Romanos 6, versículo 21. Se você pecou, você merece a morte. O que você merece? Tem muita gente que ora pedindo a Deus, ou pedindo por alguém: olha, ora por ele, porque aquela pessoa merece. O único merecimento que nós temos é a morte, é condenação, porque todos pecaram e todos foram destituídos da presença de Deus. Mas pela graça de Deus, que supera a lei, Ele cura as nossas enfermidades, Ele sara a nossa doença da alma e Ele nos dá a salvação. Mas Jesus tem uma outra lição para nos dar, que vai do verso 7 ao verso 14. O texto diz: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta demais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Meus irmãos, Jesus estava ali disposto a ensinar como ele sempre o fizera, em todos os lugares que estavam. E Jesus estava sendo observado por eles, mas os convidados também estavam sendo observados por Jesus. Veja que Jesus, ele observa que o comportamento deles era um comportamento meio perigoso, porque eles chegavam e ficavam brigando pelos primeiros lugares da mesa. A mesa era posta de maneira que cada cadeira tinha um significado. Aquela cadeira é para a pessoa mais importante, e aí vai diminuindo o grau de importância.
E Jesus, observando que aqueles que chegavam iam logo no lugar mais importante, queria chamar mais a situação, chamar para si mais a atenção. E aí então Jesus, ele censura essas pessoas. Jesus já estava lá sendo censurado por curar no sábado, e agora Jesus o censura pela soberba. E Jesus dá duas lições. Primeiro, a humildade evita a humilhação. Seja uma pessoa humilde, não seja uma pessoa soberba, não seja uma pessoa que quer parecer melhor do que os outros. Falamos hoje pela manhã, que você não deve ser uma pessoa que quer mostrar que sabe mais do que os outros. Espere que alguém te pergunte as coisas. Se você é uma excelente cozinheira, espere que alguém te pergunte como fazer. Não ofereça as receitas antes da hora. Se você é um bom professor de português, espere que as pessoas te perguntem se aquilo é desta ou daquela outra forma. Não corrija os outros, vindo a envergonhar os outros. Se você é o conhecedor da lei, não cobre dos outros o cumprimento da lei. Espere que alguém pergunte qual é a melhor forma de cumprir. A humildade evita a humilhação. E falando aqui a respeito dos lugares, quando você chegar no local onde as pessoas estão se sentando, procurando os melhores lugares, Jesus ensina, senta-te um pouco mais longe. É bom ser honrado, mas é muito triste ser humilhado. É bom se humilhar, mas é terrivelmente triste ser humilhado. E Jesus diz, quando você chegar, se assenta no local mais afastado, porque senão, se você sentar no primeiro lugar, quando aquele que te convidou receber o convidado, que é mais importante do que você, ele vai dizer, por favor, levante-se para que outro tome o teu lugar, e você vai levantar-se humilhado. Mas diga, senta-se mais longe, para que quando você chegar, então a pessoa vai até você e diz, venha para cá, ocupe o lugar de destaque. Isso é muito bom. Eu estive na igreja presbiteriana de Cocos há um tempo atrás, como faço normalmente nas minhas férias, estava tendo a formatura na igreja presbiteriana. Estava tendo um culto de formatura junto com a colação de grau. Sendo pastor presbiteriano, eu me sentei lá quietinho. Eu estava vestido como pastor, de camisa social e gravata, e vai lá, você é pastor, dizendo, não, eu me lembrei dessa passagem, e fiquei caladinho, até que alguém chegou lá e disse, pastor, venha por favor, o senhor vai representar a igreja presbiteriana do Brasil. E aquilo para mim foi honroso, mas imagina se eu fosse diretamente à frente, dizendo eu sou representante, alguém dissesse, mas por que alguém te convidou? Não te exalte, porque aquele que se exalta será humilhado. A humilhação, a humildade evita a humilhação. Mas Jesus ele dá mais uma lição. Você deve fazer o bem sem esperar compensações. Quando você faz o bem esperando algo em troca, você não está fazendo o bem, você está fazendo negócio. Eu vou chamar a Dora para comer lá em casa, porque eu sei que ela faz uma comida gostosa, depois ela me chamar para comer. Eu vou chamar o Mário para fazer uma viagem comigo, porque eu sei que o carrão dele é bonito, depois ele vai me chamar para fazer uma viagem junto com ele. Isso não é fazer o bem, e Jesus ensina que se você quer fazer o bem, faça não esperando compensação. A Bíblia ensina que aquilo que a mão direita dá, a mão da esquerda não deve saber. Se a mão da esquerda dá, a mão direita não deve saber. Ou seja, você não deve fazer propaganda do que você fez de bem, porque você espera ser elogiado por alguém, ou pessoa que faz o bem. Porque aos fariseus Jesus chamou de hipócritas, porque eles queriam que as pessoas vissem que eles eram fiéis, eles faziam propaganda da sua própria fidelidade. Jesus disse, não faça o bem dessa maneira, porque isso não é fazer o bem. Não te exaltes, deixe que os outros o façam. Terceira lição que o texto apresenta, é que o banquete no reino de Deus é uma dádiva. No versículo 15 ao versículo 24, nós lemos o seguinte, versículo 15 ao 24, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo.
rogo-te que me tenhas por escusado. Disse outro, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la, rogo-te que me tenha por escusado. O outro disse, casei-me e por isso não posso ir. E voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo, saí depressa para as ruas e becos da cidade, e trazei para aqui pobres e aleijados e cegos e coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro, nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. O banquete do reino é uma dádiva. Entrar na festa dos outros, ser penetra, é algo vergonhoso. Ninguém deve ir à casa de outro porque está tendo uma festa para poder filar a boia. A gente faz isso na casa de amigos, né? Eita, eu não perco essa. Talvez o amigo te receba, mas não é algo educado de se fazer. Veja, meus irmãos, que ao se falar do reino de Deus, na entrada dos céus, para o banquete na presença do próprio Deus, isso só é possível tendo o convite do próprio Deus. É o agir do Espírito Santo em nós que move o nosso coração para que nós busquemos a presença de Deus. Aqui no versículo 15, nós vimos um homem se sentindo animado, bem-aventurado, é aquele que comer pão no reino de Deus. Lembra? Nós estamos falando aqui de fariseus, que foram longamente criticados por Deus, pelo fato de acharem que eram merecedores, que deveriam entrar no reino de Deus por tudo aquilo que faziam. E Jesus então mostrando a este homem que ele estava cheio de engano, porque estava julgando que ele e seus pares estavam fiados na sua justiça própria e por isso entrariam no reino de Deus. Jesus corrige esse engano contando essa parábola. Primeiro, versículo 15 a 16 mostra que o banquete é preparado por Deus. O banquete lá no céu você não faz nada para prepará-lo. Você, por melhor que você seja, por mais cuidadoso que seja a tua vida, você não coloca nem um item nesta mesa. Quinta-feira faremos aqui um jantar, onde todos aqueles que vierem vão colocar algo à mesa. Mas, meus irmãos, há pessoas que não poderão trazer e que assim serão recebidas do mesmo prazer, teremos que receber todas as pessoas. É como estas pessoas que não têm condição, mas vêm à mesa, é que nós vamos à mesa do Senhor. Lá no céu nós não levamos o refrigerante, não levamos o pernil, nós não levamos um chester assado, temperado com todo gosto, nós não levamos nada. No banquete dos céus, tudo é preparado por Deus. Na nossa participação é só em nos alimentarmos. Isso quando convidados e levados para lá. Porque Deus ele tem misericórdia de quem quer e rejeita quem quiser. Porque Ele é o Deus soberano. Versículo 17 nos ensina que o banquete é oferecido e que muitas pessoas, elas se fazem convidadas. Muitas pessoas são convidadas. Veja, meus irmãos, que a palavra está sendo pregada. E Jesus, quando ele conta a parábola do semeador, diz que a semente está sendo lançada. Hoje pela manhã eu citei o Fábio Porchat, que diz que quanto mais lê a Bíblia, mais ateu ele fica, e mostrando a resposta então de um pastor presbiteriano que o questionou, dizendo, é claro que é assim. Porque a palavra de Deus ela é pregada com 2 objetivos, salvar e condenar. Se você vem à igreja, se você sabe que Deus é contra aquilo que você está fazendo, se você sabe que a tua vida está cheia de pecados, e você ainda continua no pecado, você está pedindo condenação para si, porque a palavra pregada, ela vai te revelar, ela vai te mostrar, ela vai revelar o pecado, ela vai mostrar a vontade de Deus para a tua vida. O banquete é oferecido, muitas pessoas vão ouvir, como no semeador, a semente caiu em vários lugares. Todas elas nasceram, mas uma nasceu em cima das rochas, e ali não havia terra o suficiente para as raízes, e logo morreu. E outra caiu à beira da estrada, vieram os animais e comeram. Outras caíam ali, junto dos espinhos,
E ao nascer, os espinhos fecharam. E Jesus explicando diz que esses espinhos são os interesses, são os prazeres, são as preocupações, são as coisas desse mundo. E diz que uma outra caiu numa boa terra e produziu. A mesma semente foi lançada. E é o que diz aqui esse texto. O convite foi feito para muita gente. Mas quem que vai alimentar-se desse banquete? Veja, em terceira lição, está no versículo 18 a 20, que o banquete ele é rejeitado por muitos convidados. O dono da festa, ele manda que avise que está na hora e alguém coloca os seus interesses. Eu não posso ir porque eu comprei uma terra, eu não posso ir porque eu comprei juntas de boi e tenho que experimentá-las, eu não posso porque me casei. Qual é a tua desculpa para não ser fiel a Deus? Porque você é novo demais para ser fiel a Deus? Porque você é velho demais para ser fiel a Deus? Qual é a razão? Qual é a sua desculpa que você tem dado para Deus para não se assentar à mesa e se alimentar do manjar celestial? Qual é a desculpa que você tem dado para Deus? Porque a palavra tem sido pregada, a semente tem sido lançada, mas muita gente não quer se comprometer. Já frequenta a igreja há muitos anos, é amigo da igreja, todo mundo da igreja conhece. Você sabe mais da Bíblia do que muitos crentes, mas ainda não se comprometeu com o Senhor. Muitos deles rejeitaram, como hoje muita gente tem rejeitado ao Senhor. Mas a lição quarta desse texto está no versículo 21 a 23, mostrando que o banquete é oferecido a indignos e não a pessoas com mérito. O banquete celestial, o convite para o banquete é feito para você, minha irmã, para você, meu irmão. E se você acha que você merece alguma coisa, você vai fazer exatamente como aqueles que rejeitaram. Você vai dizer, eu tenho algo mais importante para fazer. É isso que tem levado muita gente a não procurar o banquete espiritual que Deus tem oferecido, porque tem outros interesses mais importantes. Existem riquezas ainda para conquistar, mas o banquete oferecido a indignos, vai, pega os aleijados, pega quem estiver na rua e traz. Claro, eles correram para o banquete, porque o banquete estava sendo oferecido para eles de graça. E é esse o banquete que nos está sendo oferecido, e a Bíblia diz que é de graça. Vinde, comei e bebei, é de graça. Mas se você quiser pagar por ele, você não pode entrar, porque só pode entrar quem quiser receber de graça. Porque aquele que acha que merece, que tem algo a oferecer, vai querer pagar por ele. E Deus, ele não quer que você traga nada. Já pensou, você vai fazer um jantar em casa e diz, olha, eu quero te convidar para jantar na minha casa, não precisa trazer nada. Aí quando você chega no dia lá, você vem com um pratinho na mão, pode até ser uma boa, você querer mostrar uma boa intenção, mas para o dono da festa vai ser uma ofensa. Porque se ele convidou e disse, não traga nada, é para você não trazer nada. Ele não quer que você pague nada com aquilo que você traz. Por isso que o banquete oferecido a indignos, no reino de Deus, você se oferece para servir ao Senhor. Mas, meus irmãos, o versículo 24, ele faz um alerta. Ele diz o seguinte, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Quando se fecha o coração, as portas também se fecham. Quando você está constantemente na igreja e você não quer o convite que está sendo dado, e você rejeita, e você endurece o teu coração, saiba que as portas se fecharão. Tem um texto, se não me engano, de Ezequiel, que diz que você perde as bênçãos de Deus. Aquilo que poderia ser bênçãos de Deus para a tua vida, deixa de vir para você. Por quê? Porque você fecha a porta para o convite de Deus, fecha o teu coração. Conta a história de um homem que mandou seu filho para a guerra. E estando lá na guerra, esse filho foi atingido e morreu. O amigo dele que estava junto, era um excelente pintor, e nem tanto, ofereceu então a esse pai, fez um retrato do filho que morreu, e veio então ao pai dizer, eu trouxe um retrato do seu filho que eu fiz, que eu desenhei. O pai colocou esse quadro na parede, não era nem tão bem acabado, não valia nada financeiramente, mas o pai tinha lá um retrato do filho. Quando esse homem estava já envelhecido, ele resolveu colocar
fazer um leilão de todas as suas obras. Estavam lá quadros caríssimos, e aí então começou-se o leilão. E ele diz, o primeiro quadro é este quadro, o quadro do filho. E aí então ninguém vai dar um lance, ninguém vai querer dar lance nenhum para esse quadro, não vale nada, não tem qualidade nenhuma. Mas aí o rapaz que trabalhava na casa, o jardineiro, diz, eu pago, quanto é? Tanto, eu pago o quadro desse filho. E ele comprou o quadro do filho, que ele valorizou o pai, valorizou tudo aquilo que aquele filho representava. Então o leiloeiro bateu o leilão, diz, está acabado o leilão. E todo mundo ficou espantado, como assim? Porque uma das cláusulas do senhor que está leiloando é que aquele que arrematasse o quadro do filho teria todos os outros, mas aquele que rejeita o filho não pode ter nenhum dos outros. Meus irmãos, esse é o exemplo daquilo que nós temos da parte de Deus, porque nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Quem rejeita Cristo como Salvador não tem bênção da parte de Deus. Deus não abençoará aqueles que são rebeldes contra Ele, aqueles que não querem reconhecer o Salvador que Ele está oferecendo. Portanto, Ele diz aqui, esses homens que rejeitaram o convite, não provarão da minha ceia. No último dia, muita gente vai querer dizer, Senhor, Senhor, e Deus vai dizer, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, porque recusaram se alimentar da ceia do Senhor enquanto podiam. Meus irmãos, em quarto lugar, versículos 20 a 33, 25 a 33, diz que grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que tendo lançado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar? Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ainda sentado à mesa, Jesus está lá, dando as suas lições. Saindo desse banquete, havia ali uma multidão que estava ali pronta para ouvir, e Jesus, ele mostra que o reino de Deus, ele exige renúncia. Se você está disposto mesmo a andar com Deus, a se sentar na mesa com Cristo, você precisa renunciar coisas importantes da sua vida. Primeiro ele coloca no verso 26, da parte A, que vocês têm que estar dispostos a renunciar os laços familiares. Não tem nada mais importante para nós do que a família, não é? Pela família você se sacrificaria, faria coisas absurdas pela família. Mas Jesus está dizendo, quem não me ama mais do que a própria família, não é digno de mim. Eu já vi pessoas abandonarem a igreja por causa de filhos. Eu já vi filhos abandonar a igreja por causa de pais. E é o que o texto está dizendo, se você valoriza mais o teu filho, você não é digno de mim. O que fez de Abraão o pai da fé? Não foi que ele valorizou mais a Deus do que o próprio filho? Deus o mandou, vai e mata o seu filho. Ele foi lá, fez o altar, colocou o filho sobre o altar e ia sacrificar, porque Deus mandou. Deus é mais importante que o teu pai, que a tua mãe, que o teu filho, que a tua filha. E o texto é bem claro, se alguém não aborrecer seu pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou filha, não é digno de mim. A própria vida, Jesus tem que ser mais importante que a própria vida, é a parte B do versículo. Meus irmãos, também diz que nós temos que renunciar os interesses particulares, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é a sua cruz? A sua cruz pode ser o seu desejo,
A sua cruz pode ser o seu trabalho, a sua cruz pode ser tanta coisa. E Jesus disse: tome a tua cruz, mas me segue. Aprende a negar-se a si mesmo. Aprende a dizer não para o teu desejo pecaminoso. Aprende a dizer não para aquele hábito, para aquele costume que você insiste a fazer, mesmo sabendo que deve deixar aquilo de lado. Me valorize mais do que qualquer outra coisa. Se você aprendeu a vida inteira a fazer errado, está na hora de aprender a fazer o certo. Mas o versículo 28 a 30 diz que você tem que fazer uma avaliação do custo. Você tem que perceber que para você se tornar um crente, você tem que valorizar e tem que avaliar o custo de ser um crente. O irmão ali na QNR andou conosco durante um tempo e uma das coisas que ele mais reclamava: pastor, desde que me tornei crente eu fiquei só. A minha casa vivia cheia de amigos, porque eu fazia churrascos e tinha muita bebida, minha casa ficava lotada de gente. Eu me lembro do Ribamar dizendo isso: só foi eu me tornar um crente que todo mundo me abandonou. Eu disse para ele: nem todos, porque a Bíblia diz: ainda que teu pai e tua mãe te abandonar, eu não abandonarei. Deus nunca nos abandona, os amigos abandonarão. Você tem que saber que um dos custos da vida com Deus é renúncia daquilo que está errado para fazer a vontade de Deus. Deus espera de você que você seja o exemplo. Deus espera de você que você faça a coisa certa, que Ele tenha prazer de apresentar você como uma pessoa fiel. Veja, meus irmãos, que Ele dá o exemplo da casa. Uma pessoa vai construir uma casa, ela tem que fazer uma avaliação dos gastos. Tem na frente da nossa igreja uma construção. Sou amigo do seu João, que mora do lado, e ele é mestre de obras. E o dono dessa obra procurou o seu João e disse: eu quero que você faça essa obra para mim. O seu João disse para ele: quanto que você tem? Ele diz: eu tenho tanto. O seu João diz: eu não vou começar a sua obra, porque o que você vai fazer não vai acabar nem a primeira parte. Ele diz: então eu vou arrumar outro. A obra está parada. Veja o que a Bíblia ensina: você vai fazer uma construção, avalia se você tem condição de acabar a obra. Mas o que ele está falando aqui não é de obra, ele está falando aqui do investimento na vida espiritual. Esse é o interesse. Você tem que saber que ao dar o primeiro passo, ao vir à frente, ao ser batizado, ao fazer a sua pública profissão de fé, haverá custos para a tua vida espiritual. Você vai ter que lutar, você vai ter que vencer a você mesmo, porque você é o seu maior adversário, porque são os teus desejos. Como Tiago diz que nós somos tentados pela nossa concupiscência, são os nossos desejos que nos fazem afastar de Deus. Então o custo é não deixar que esses desejos façam mal a nós. Mas também, irmãos, o versículo 33, ele disse assim: todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esta igreja, reunida em assembleia, tomou uma decisão que qualquer pessoa que queira trabalhar na igreja, qualquer pessoa que queira ser diácono ou ser presbítero, ou o próprio pastor, se não for dizimista, não pode ocupar o cargo. Não pode ser professor de criança, não pode ser superintendente, não pode ter cargo nenhum. Por quê? Meus irmãos, quando nós falamos de dízimo, esse é um assunto que as igrejas falam demais com o objetivo de ganhar dinheiro. Quando nós aqui falamos de dízimo, falamos de fidelidade. Se você não é capaz de tirar 10% que Deus pediu e entregar ao Senhor, o que você vai ser capaz de tirar da tua vida? Se você não é capaz de oferecer a Deus 10% do que você ganha, você vai ter força para dizer não aos teus próprios desejos? O que se pode esperar de você se você não é fiel em algo tão simples? E é o que o texto diz: quem renuncia a tudo quanto tem, não é meu discípulo. Deus não te pediu para você dar 100%, é apenas 10%. Lá em Êxodo capítulo 14, ele vai dizer a respeito disso, que nós devemos entregar o dízimo para aprender a temer o Senhor. Porque quando você tira esses 10%, e você então confiado que Deus ele vai te abençoar, a fazer que com aqueles 90% você seja sustentado.
A irmã Erondina, todo mundo conheceu, Deus a levou há pouco tempo. E dona Erondina dizia: pastor, eu ganho um salário. Deixa eu falar para o senhor uma coisa. Eu ainda consigo tirar uma ofertinha todo mês. É pequeno, mas eu consigo tirar. E Deus me abençoa que eu não fico doente. Deus me abençoa que eu não tenho gasto. Todo mês ainda sobra. Eu até empresto dinheiro com um salário mínimo. Deus, Ele te abençoa, Ele te sustenta. O que Ele quer é que você não confie no teu dinheiro. Quem renuncia os seus bens, quem não renuncia os bens diante do Senhor, confiado que Ele é o provedor, aqui está dizendo: não pode ser o meu discípulo. Mas, meus irmãos, a última lição que esse texto nos oferece, versículos 34 e 35 diz: o sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o aviso. E a lição que Jesus dá nessa última parte do texto é que a falta do testemunho inutiliza o investimento de Deus em você. Se você não está disposto a ser testemunha, a falar para os outros, a mostrar para os outros o que Deus tem feito na tua vida, você vai inutilizar tudo aquilo, investimento que Deus fez em você. Deus te fez, transformou em uma boa pessoa, dá o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo agiu em você, Ele te deu vida, você estava morto. E agora você tendo vida, o que você faz com essa vida? Versículo 34 diz que o sal é uma influência positiva. O sal é bom. Veja que o sal serve para conservar. As pessoas colocam sal na carne, colocam lá, essa carne não perde. Lá no interior do Nordeste se faz muito isso e guarda essa carne muito tempo, porque colocou sal nela, ele serve para conservar. O sal dá sabor, comida sem sal é horrível, demais também não, mas o sal, uma pitadinha de sal, já dá sabor, é gostoso. O sal tem valor. No passado, as pessoas elas pagavam umas às outras com sal, é daí que vem o salário. O salário vem de sal, porque as pessoas elas recebiam pelo trabalho delas em sal. Você trabalhou tanto para receber tantos quilos de sal, e aí então vem o seu soldo, que vem de sal também. Então o sal tem valor, porém o sal sem sabor para nada presta. O crente que anda aí dando vexames, provocando escândalos, o crente que anda na sua vida envergonhando o nome de Jesus, ele é o sal que perdeu o sabor, não serve para nada. Deus ele tem investido em você e você tem que dizer: Senhor, eu quero ser um sal saboroso. Eu quero que as pessoas elas se sintam bem na minha presença e possam ver Cristo em mim. Eu quero ter o sabor que mexe com todos e você não precisa fazer muita coisa para isso. Você só tem que demonstrar Cristo na tua vida. O sal é uma pequena quantidade que se coloca, é apenas um pouquinho. Tem gente que quer fazer muito. Conheci pessoas que eu quero ser um missionário na África. Eu perguntei para esse meu amigo, disse: qual a sua obra evangelística que você faz aqui? Não tem feito nada não. Eu falei: então por que você quer pregar na África? No local onde matam missionários. Se você não prega aqui, que as pessoas falam a tua língua, que você vai falar do evangelho e ninguém vai te fazer mal, você quer fazer grandes coisas, faça as pequenas. Seja uma pequena pitada no ambiente de trabalho. Seja você a levar uma biblinha e colocar na mesa do seu colega. Seja você para deixar um versículo bíblico lá no grupo de WhatsApp. Seja você para dar um bom dia, que Jesus Cristo te abençoe. Se você não faz nada dessas coisas mais simples, o que pode ser esperado de você? Meus irmãos, esse texto fala a respeito de Jesus numa mesa, banquete daquele que está sentado junto de Jesus. Nós vimos aqui, meus irmãos, a importância que nós temos de observar Cristo, observar o nosso comportamento, termos o desejo de não sermos envergonhados, mas de exaltar o nome do nosso Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, nos assentar nas mesas, lembrando que Jesus está conosco, lembrando da sua presença conosco.